Do livro Lua no Brejo, com novas trovas de Elias José, ilustrações de Graça Lima, da editora Projeto. Coisas esquisitas. Eu vi a barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Eu vi a abelha no nariz da vovó. A abelha olhou, não picou, pois teve dó. Eu vi a cobra perto do pé da titia. A cobra via, mas a tia não via a cobra e ria. Eu vi o jacaré deitado na rede. O bocão não me mordeu, porque era quadro de parede. Segundo escreveu Oswald de Andrade, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que nunca vi. Hoje vamos falar um pouquinho sobre poesia na infância, poesia na sala de aula, poesia para criança, quem sabe poesia de criança. E eu resolvi tomar como um roteiro para esse vídeo, o início de um roteiro para esse vídeo, um livro que eu recomendo para todos os estudantes de pedagogia, para todos os educadores, para pais, para pessoas que acreditam ou que não acreditam que a arte é fundamental na vida da criança. E claro que a poesia, pois a poesia está presente em todas as artes. É o livro Sintomas de Poesia na Infância, de Glória Quirinos, das Edições Paulinas. Vamos começar? Eu vou falar um pouco sobre poesia, sobre criança, poesia, criança e educação, desenvolvimento, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que não buscar em poesia, o que não fazer com poesia e algumas dicas de como que alguns depoimentos de meus trabalhos com poesia com criança, na atividade da poesia com a criança. Então vamos lá. Bom, a palavra poesia vem do grego poiesis, que significa criação, mas ela também pode ter a sua raiz no hebraico de poiesis, pó, que significa voz, e isis, Deus, ou seja, a voz de Deus. Muitos estudiosos até dos séculos passados relacionavam ou relacionam a poesia com o divino enquanto algo que não se abarca pela racionalidade, senão pela intuição, pela imaginação, pelo sonho, pela invenção, pelo simbólico. Então, essa raiz da palavra poesia, ou o próprio sinônimo de poesia, está muito relacionado com a origem, com aquilo que é original, com os próprios tempos primordiais, com a invenção ou surgimento da palavra. Se a gente imaginar como surgiram as primeiras palavras, com certeza é no contato direto do ser humano com ele mesmo, com a natureza ao redor e com outros seres humanos e com todos os seres da natureza, uma vez que vamos imaginar que quanto mais próximo o ser humano vive ou convive com a natureza, com as leis naturais, com esse universo criado pela primeira vez, maior intimidade ele tem com ele e, consequentemente, uma relação muito direta, quase que de pessoa para pessoa. A mesma relação que muitas vezes nós temos com uma pessoa, um ser humano pode ter com uma árvore e mais, com o que é visível e com o que é invisível. Aquilo que ele definitivamente não consegue explicar, mas que então ele tem que inventar, ele tem que simbolizar. E ele vai usar, para poder expressar ou para construir como ferramenta desse lugar do sonho, do simbólico, da intuição, da imaginação,
aquilo que ele tem por meio das suas sensações, por meio daquilo que ele pode representar, a sonoridade, o ritmo, as imagens que ele aprecia, que ele percebe e que ele consegue reproduzir enquanto essa representação. E vamos falar desse lugar, né, então, da origem, do contato, da descoberta, que é algo que nos traz muita união das coisas entre si. Então, é um exercício metafórico, é um exercício de você pegar algo para colocar no lugar do outro, para representar o outro. Isso é metáfora. E isso é o corpo, é o próprio tecido da poesia e também da criança. Eu me lembro bem, os meus 3 filhos pequenos falando controle, a palavra controle para o controle remoto da televisão, né? Os 3 falaram controle antes de falar controle, né? E se a gente pensar bem, o controle controla os nossos olhos, não é mesmo? Porque com certeza eles já conheciam a palavra olho e de controle para controlho, né? É um pulo, é um fonema, né? E é um fonema que aproxima do que eles vivem. E eles estão falando de uma ação corpórea e de uma sensação, de uma vivência. Então, essa relação da origem, do nomear as coisas, do descobrir as coisas, da necessidade de abarcar as coisas, de compreender ou de expressá-las de uma forma intuitiva, de uma forma inventada, de uma forma absolutamente original, é a forma da própria criança. A poesia é a linguagem da criança por natureza. Essa questão da união. A criança não é um ser fragmentado que que vive assim, agora eu vou sentir, agora eu vou pensar, agora eu vou fazer. Agora eu vou ouvir, agora eu vou interpretar, agora eu vou criar. Não. Ela faz tudo ao mesmo tempo. E quanto maior o exercício mental da criança, maior a necessidade de movimento que ela tem. Portanto, a criança aprende, cresce, se desenvolve brincando por inteiro com corpo, mente, emoção, sentimento e intuição e magia, e esse lado mágico. E ela vive isso tudo no momento presente, sem expectativa do que vai acontecer, sem a frustração, né, das lembranças do passado. A criança ela é pura nesse sentido de fazer pelo deleite, de fazer, de viver. E a poesia ela é carregada de união, né? Ela agrega o tempo imaginário, o tempo simbólico, o tempo onírico dos sonhos com o tempo real. E isso confere à poesia uma característica mítica. A poesia ela é mítica e por isso ela é presente em todas as obras de arte. E por isso também ela é uma linguagem naturalmente da criança. Infelizmente, eu ouço muitos professores dizerem que o grande problema que eles enfrentam é a questão do entendimento, porque a criança não entende a poesia. Como diria Carlos Drummond de Andrade, né? Poeta, cronista, contista, né? Nosso grande poeta, no conto, o entendimento dos contos, né? Ele fala: os contos foram feitos para serem contados, não para serem entendidos, assim como a vida. A poesia foi feita para o deleite da alma, não para ser entendida. Mesmo porque, se nós pensarmos
Na nossa própria vida, se você se lembrar de uma parábola, uma história que você ouviu quando criança, por exemplo, eu tinha a parábola do filho pródigo, né? Fui criada na igreja católica, escutava muitas histórias bíblicas, adorava as histórias bíblicas, são histórias que marcaram a minha infância, que marcaram a minha vida, que me marcam até hoje, né? O filho pródigo, eu tinha um entendimento do filho pródigo aos 7 anos de idade, bem diferente do que eu tive aos 15, que foi muito diferente do que eu tive aos 30, que é diferente do que eu tenho hoje aos 50, e eu espero que se eu chegar aos 70, aos 80, aos 90, esse entendimento ainda se multiplique em outros, porque o entendimento ele é proporcional na medida em que a gente vai se desenvolvendo, na medida em que a gente vai ampliando o nosso olhar, na medida e a gente só amplia o nosso olhar se nós vivemos, na medida em que nós passamos por experiências, nós nos transformamos. Então a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas muda também. Por isso, os grandes mestres e Jesus falava histórias, contavam histórias, repletas de metáforas. As histórias nada mais são do que grandes metáforas da vida, né? As histórias colocam na boca de uma onça, de uma flor, de um lápis, aquilo que o ser humano quer dizer. E por que ele conta história? Por que ele usa das metáforas? Exatamente para que a palavra de um homem que foi dita há 2000 anos pudesse sobreviver ao tempo, né? Ou seja, 2000 anos depois nós continuamos a narrar aquelas parábolas, né? Sobrevivesse ao espaço. Então, se ele falou aquilo em Betânia, em Jerusalém, né? Agora nós estamos no Brasil e nós podemos viver estas parábolas da mesma maneira, né? E sobreviver aos gêneros, às raças, às idades, aos níveis de compreensão. Mesmo porque muitas vezes as crianças conseguem perceber coisas que nós não percebemos, nós não podemos jamais menosprezar a sensibilidade e a inteligência de uma criança. A poesia, ela tem a obrigação de deleitar, de provocar encantamento. E o nosso papel como mediadores de leitura, como educadores, como pais, como amigos das crianças, o nosso papel é oferecer a elas este banquete, este alimento. Assim como a gente coloca comida no prato para que ela coma, né? A gente precisa colocar poesia nas almas delas, a gente precisa levar a arte para dentro da vida das crianças e a poesia, a palavra, né? Essa poesia que eu acabei de ler aqui de Elias José, fantástico para elas também. Oferecer uma poesia à criança é possibilitar a ela construir ferramentas para que ela possa expressar o seu estado permanente de poesia e, quem sabe, se manter neste estado pelo maior tempo de vida possível. Porque se nós nos lembrarmos da infância, nesse lugar da saudade, de que você tem saudade da sua infância, né? Daquele momento em que você vivia plenamente, sem preocupação nenhuma. Daquele momento em que você vivia fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, por inteiro. Era tudo junto. Isso é um estado de poesia. Ou seja, o que nós temos de saudade da nossa infância é exatamente da poesia da nossa infância, né? Daquele lugar da brincadeira, daquele lugar do afetivo, daquele lugar em que nós éramos respeitados no nosso tempo. Hoje, mesmo naquela época, eu lembro que eu ficava de castigo todos os dias na escola
da educação infantil, que na época chamava-se Jardim de Infância. Todos os dias, eu lembro direitinho, a gente chegava, tinha que fazer a ficha com o nome, a data, Belo Horizonte, a data, e eu terminava a ficha, a professora já me colocava de castigo, porque provavelmente fazia tudo muito rápido, eu comecei ali aos 4 anos, né? Eu começava a conversar. E porque eu conversava muito, a professora me colocava de castigo. Eu não tenho saudade nenhuma dessa escola, eu tenho saudade das amigas que eu fiz nela, né? Com quem eu tenho amizade até hoje, inclusive amigas de infância mesmo, né? Santuza, Sandrinha é minha prima também. Lembro de alguns outros colegas que eu tive na escola, né? Do nome deles, inclusive, e essa saudade eu tenho. Fora isso, eu não tenho. Olha que tristeza, que desperdício de tempo, que desperdício dessa professora, né? Que não teve um pingo de sensibilidade, que se eu conversava muito, né? É porque eu estava em exercício de poesia, em exercício de criação. Logo depois eu tive uma outra professora que fez o contrário, que ao invés de me colocar de castigo, me colocou para contar história, me colocou para ler, me colocou para inventar, me colocou para falar, me perguntava, né, o que eu pensava. Ela não me impunha o que ela pensava, mas ela colocava sim o que ela pensava, mas ela também me ouvia, e nós precisamos ouvir o exercício poético das crianças. E quanto mais nós oferecermos poesia a ela, mais ferramentas nós vamos dar de linguagem, de sonoridade, de ritmo, nós vamos despertar nelas, ou nós vamos incentivá-las, nós vamos ajudar com que elas se organizem para que elas consigam também colocar para fora, né, o seu estado de poesia. Portanto, entendimento, nós não vamos nos preocupar com eles, mas nós vamos nos ocupar da alegria que a poesia oferece. Como diria Paulo Freire, educação precisa ter belezura, educação precisa ter alegria, educação precisa colocar o aprendiz no lugar do sujeito, ou seja, ela tem que abraçar o universo que esse sujeito carrega. Não adianta a gente querer impor na criança, por exemplo, uma moral, um valor, se de fora para dentro. A gente precisa fazer com que ela vivencie esses valores na prática, na relação com as outras crianças, na relação com as coisas, na relação com o mundo, na relação consigo mesma, né? Se a gente quer que uma criança respeite, nós precisamos respeitar o universo da criança. Nós temos que ser este exemplo de respeito na vida delas, para que ela aprenda, por exemplo, sobre o respeito. Não adianta chegar com um texto falando, olha, você precisa respeitar, porque respeitar é bonito, não respeitar é feio. Ela não vai aprender. Ela vai tomar antipatia de você, uma preguiça danada, e aí todas as vezes que você começar a falar, ela vai querer brincar, ela vai querer fazer uma coisa mais interessante, né? Mas a poesia, ela vai falar de respeito, porque ela está respeitando a linguagem da criança. Então nós precisamos trabalhar com este universo, né? Nós não queremos formar crianças alfabetizadas no sentido de que elas juntam letras. Quantas pessoas juntam letras, leem até em voz alta, dão até ritmo no texto, não sei como, mas não entendem, não compreendem o que elas estão lendo. Elas não conseguem nem compreender a si mesmas, muito menos o que elas estão lendo. Por que elas não compreendem? Exatamente porque foi uma leitura, elas foram alfabetizadas, desprovidas de simbólico, desprovidas de significado. Então, se a poesia provoca sensações, emoções, dialoga com a inteligência, com a sensibilidade, com as sensações, com os sentimentos dessa criança, independente dela entender o significado da poesia ou não, se a criança se encanta e se envolve com ela já está trazendo este significado para dentro da criança e, consequentemente, a alfabetização vai acontecer
e na plenitude do que ela tem que acontecer. Essa criança vai ser letrada, ela vai conseguir juntar o B com A, é Bá, mas é com um prazer tão grande, né, que ela vai conseguir daqui a pouco ler os livros, escolher os livros que ela quer ler, compreender estes livros e principalmente ser escritora dos seus próprios textos, escritora da sua própria vida, ser a sua própria redatora, encontrar dentro de si o mestre que todo mundo tem, inclusive você, professor, você pai, você mãe, né? Então, a gente sabe que a criança, ela aprende brincando, ela se desenvolve brincando. A poesia, ela tem esse caráter lúdico. A criança vai brincar com palavras, como diria José Paulo Paes magistralmente, poesia é brincar com palavras como se brinca com papagaio, bola, peão. Mas brincar com papagaio, bola, peão, de tanto brincar, eles se gastam, as palavras não. É mais ou menos o texto assim, não estou falando de cor não estou recitando o texto não. Estou evocando uma imagem, né, dele. Então, se a gente trabalha com poesia, nós estamos trabalhando com essa capacidade de união da criança, né, do seu ser íntegro, integral. Nós estamos trabalhando com a inteligência dela, nós estamos trabalhando com as sensações dela. Nós estamos sim ampliando a sua linguagem em todos os aspectos, porque linguagem não se resume a palavras. Nós estamos trabalhando com a linguagem, palavras, língua, palavra, mas nós estamos trabalhando com a linguagem corporal, nós estamos trabalhando com a linguagem sonora, nós estamos trabalhando com a linguagem imagética, porque a poesia ela é carregada de imagens, imagens visuais, imagens sonoras. Nós estamos trabalhando com ritmo, nós estamos trabalhando com sons, né? As crianças adoram rimas, elas adoram a métrica que tem nos poemas. E a criança precisa de espaço para poder observar isso, para poder absorver isso, para poder abraçar isso. O espaço que é o tempo dela, ela precisa de aconchego, ela precisa de silêncio, ela precisa de um cantinho. Já viu? Criança precisa de ter cantinho, criança busca cantinho para fazer as coisas que ela mais gosta ou para ficar com ela mesma, até para comer. Eu lembro que lá em casa tinha um cantinho que todo mundo disputava para poder comer. Na cozinha, né? Sentado na beirada do armário, a gente disputava a beira do armário. A comida tinha um sabor especial naquele lugar, né? Tinha horas que era muito bom sentar na mesa com todo mundo, mas sentar naquele cantinho era muito bom. Eu me lembro que, né, se eu tinha o rótulo de uma criança sem educação, faladeira, levada, né, arteira na escola, eu tinha o rótulo de preguiçosa, de lesada, de viver no mundo da lua dentro de casa. Porque eu gostava de ficar no meu silêncio, eu gostava de pousar, né? Nem gostava, eu fazia isso naturalmente. Eu pousava os olhos em algo ou em alguém e viajava, né? Eu sou meio assim até hoje, inclusive. E é incrível, porque hoje as crianças, né, apresentam esses sintomas, e elas são medicadas, né? Elas continuam sendo rotuladas, mas agora elas são medicadas. Graças a Deus que eu não nasci nessa época de hoje, porque senão com certeza eu seria medicada, muito medicada, né? Quando eu apresentava apenas sintomas de poesia, né? Provavelmente eu devo ter algum déficit de atenção ou uma hiperatividade, mas eu acho que eu consegui me safar dela e consegui hoje, depois de muita dificuldade, depois de muito sofrimento, inclusive, conseguir me aceitar, me ver como uma artista e pensar que ser artista no nosso convívio, hoje, inclusive no momento de pandemia, quem está salvando o mundo e as pessoas são as pessoas da saúde, são os professores e são os artistas. Todo mundo está recorrendo
a uma dessas 3 categorias de gente, né? Eu faço parte de 2 delas, ou talvez até de 3, né? Porque eu sou yoga terapeuta também, mas eu não estou trabalhando com isso. Bom, então a gente precisa trazer para a criança esse lugar do tempo dela, do espaço dela, da necessidade do brinquedo, da necessidade de estar vivendo livremente o seu lugar de origem, de originalidade. Eu trouxe aqui alguns livros, então vou falar agora um pouquinho, né, do que não fazer com poesia e do que fazer com poesia. Antes de chegar do que não fazer com poesia, eu vou mostrar um livro que eu adoro, do Péteros Sagai, da Edições Paulinas, que ganhou ilustrações da Sandra Jávera. Uma Noite para João e Outros Poemas. Escuta esse texto. Canção de Isabel. Dorme, meu João, dorme. Dorme agora sossegado, que eu cantarei baixinho para sempre do seu lado. A noite varreu as nuvens que deixavam triste o céu. Também dorme o cavalinho debaixo do véu estrelado. Amanhã, de manhãzinha, pisando favos de mel, vai trotando o cavalinho pelos caminhos do céu. Dorme, meu João, dorme. Vai chegando, sonha as doçuras do céu. Vai chegando o cavalinho com sua mãe Isabel. Perceba o ritmo dessa poesia, a cadência dessas palavras, a sonoridade delas, a simplicidade das palavras, das imagens, mas a grandeza que ela traz. Imagens que, claro, que se a gente for conversar sobre isso com as crianças, a gente pode falar de João, de Isabel, né? João, primo de Jesus, de Isabel, que podem ser outros João, né? Outros João, outras Isabel. Olha só a ilustração e o projeto gráfico deste livro. Eu tenho aqui um poema, eu tenho aqui uma imagem. Olha que coisa mais simbólica, mais próxima do universo infantil. E eu tenho um espaço em branco enorme para a criança poder imaginar. Tem gente que pega, mas esse livro nem tem palavra. Tem gente que acha ruim livro com palavra demais. Tem gente que acha ruim livro com palavra de menos. Livro tem que ter palavra suficiente. E livro, às vezes, nem precisa ter palavras. Às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras e uma palavra fala mais do que 1000 imagens. Livro precisa ter espaço para que o leitor possa ser também, no momento em que ele lê, um escritor, para que ele possa viajar no tempo dele. É um livro que respeita a inteligência, a sensibilidade, o sublime da criança e respeita o tempo dela do movimento e do silêncio, da contemplação, né? Olha que projeto gráfico, olha que ilustração dessa Sandra, que trabalho com a palavra, que primor, né? Aí, por falar em céu, eu vou trazer um livro de 2 Elô. Elô com H, Elô sem H. Elô Fernandes sem H, Elô Batiquete com H, o Quimbalo com ilustrações de André Neves. Então vamos ver aqui. Maga Lua. 4 luas num instante, cheia, nova, crescente, minguante. 4 luas, quem tem prova, cheia, minguante, crescente e nova. Luas de Saturno brincam de bambolê, pulam e viajam para poder ler. Lua de São Jorge, que encanta o dragão, é uma pintura no planeta ilusão. Lua cheia, quem conhece sabe dizer muito bem que Maga Lua é estrela também.
Magalua não é fada, tem Rosinha de condão. Conta histórias e faz mágica na caixinha do coração. Olha a ilustração desse livro, muito diferente da ilustração do livro do Peter, né? Do André Neves, mas que enche uma página inteira de imagem. Que isso também não é só ilustração, é um projeto gráfico. Gente, um design gráfico é tudo num livro, viu? Mas aqui também com um espaço para que a criança possa ler o texto, para que ela possa se deleitar, para que ela possa viajar neste texto. Da Edições Paulus, da Paulus Editora. Aí eu vou escolher a poesia. Beatriz, eu já tenho uma dificuldade imensa com poesia, eu vou escolher aquela poesia que ensina o meu aluno a lavar a mão. Eu preciso ensinar ele a lavar a mão, já bom que já faço as duas coisas ao mesmo tempo. Pera lá. Poesia não foi feita para ensinar ninguém a nada. Poesia não ensina. A gente tem que descartar essa ideia, tá? Ela ensina se ela for arte, se ela for poesia. Poesia para ensinar a lavar a mão, para ensinar a respeitar o coleguinha, para ensinar patriotismo, ela geralmente é enfadonha. Ela geralmente é desprovida de imagens com essa riqueza que eu acabei de ler aqui agora. Ela menospreza a inteligência da criança, ela menospreza a sensibilidade da criança. O que é o máximo que você vai conseguir com esse tipo de poesia é fazer com que essa criança deteste poesia e nunca consiga ler outras poesias, porque ela não desenvolveu agora, ela não acreditou agora na capacidade do encantamento da poesia, que provavelmente o professor também não viveu, porque provavelmente o professor dele também não levou uma poesia legal para a sala de aula. Entendeu? Às vezes o que nós acabamos fazendo é repetindo as histórias que nós vivemos, nós precisamos quebrar com isso. Não é gostoso ler um texto desse? Não é uma delícia? Não é uma delícia você falar assim que o jacaré não comeu o seu pé porque ele dormia na rede, né? Ele estava na rede, mas ele não mordeu o seu pé porque era quadro de parede. Olha só, quantas coisas, quantos movimentos. Eu tenho uma imagem super forte de um jacaré dormindo na rede. Todo mundo já, né, daquela primeira poesia que eu li lá do Elias José, do jacaré dormindo na rede, ou deitado na rede. Eu tenho um movimento da rede, eu tenho a sensação, né, essa imagem do jacaré, né, igual uma meia-lua, assim, numa rede. Essa sensação gostosa de estar deitado numa rede, né? Jacaré gosta de tomar banho de sol. Imagina o jacaré tomando banho de sol numa rede e que não o seu bocão, olha que coisa mais dele, menino adora bocão de jacaré. O bocão não mordeu o meu pé, olha o trabalho do jacaré com o meu pé, porque era quadro de parede. Olha que coisa inusitada, olha que trabalho inteligente, extremamente simples, extremamente inteligente da palavra que o Elias José traz para dentro, né? A lua que é nova, que é minguante, que uma hora é minguante, outra hora termina como nova, outra hora termina como cheia. Tem a lua do dragão, né? E cada lua é uma lua, assim como nós a vemos no céu durante 28 dias. A gente nunca vê uma lua durante um mês igual a outra. Cada dia a lua está de um jeito. E você pode olhar para a lua 1000 vezes, que ela sempre vai exercer um encanto como se fosse a primeira, né? Isso é uma poesia inteligente. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós carregamos a arte para dentro da escola, porque a gente pode destruir essa relação da criança com ela. A criança pode tomar uma antipatia de música, uma antipatia de teatro, uma antipatia de literatura, uma antipatia de poesia, simplesmente porque nós levamos algo só como ferramenta pedagógica e não como deleite. Se nós pensarmos que no nosso cérebro existe um cantinho lá do cérebro que é para apreciação artística, que é para deleite estético, é porque isso é importante. Então nós não podemos desprezar isso na vida de alguém, né? A gente só se casa com quem a gente se apaixona. Algum motivo a gente deve ter para se casar, né?
Então a gente precisa se apaixonar por poesia. Agora, se você ainda não é uma pessoa apaixonada por poesia, o conselho que eu te dou é: pega um grande autor, um consagrado autor, não aquele autor antigo que você nem entende o que ele está falando. Pega uma poesia que você consegue ler, né? Se você sentiu um sorriso brotar no seu rosto, se você sentiu que fez assim, oh, né? Que você fez, oh, é porque essa poesia vale a pena ser lida. Leva ela para sua criança, se ela for uma poesia de criança. Ou então, né, não é uma poesia de criança, não leva para criança. Mas aí você vai pegar aqueles autores, Cecília Meirelles, Elias José, Elô Batiqueter, né, Pétero Sagai, Vânia Amarante. Nossa, a gente tem tanto, Léo Cunha, Silvio Ortop. Nós temos, né, Ângela Leite, nós temos tantos autores maravilhosos que escrevem para a criança, autores conhecidos, autores desconhecidos. Vai nos clássicos. Para você não ter erro, dos clássicos você vai puxando a linha dos outros, né? Muitos professores me pedem, Beatriz, o que eu faço? Eu falo assim, olha, chega do recreio, convida os meninos a ficarem à vontade, ou deitar no chão, ou deitar a cabecinha na carteira, abre o livro e começa a ler. Eu tenho um livro de poesias meu, que eu escrevi, que chama-se Pomar Brasileirinho, que ganhou ilustrações belíssimas do Vander Lara, e uma edição muito bacana, né, da Fino Traço Editora. E eu falo muito o seguinte, é um livro de poesias que falam de frutas de árvores brasileiras. E é tipo haikai, 3 linhas, né? Eu não sigo a métrica original do haikai, mas sempre que eu apresento esse livro às crianças, eu falo assim, eu vou ler o poema, vocês têm que adivinhar de que fruta que é. Para isso, vocês têm que escutar a minha leitura, então vocês têm que ouvir com as orelhas, vocês vão ter que silenciar os lábios para poder ouvir. Mas só que quando a gente escuta a poesia, a gente não usa só os ouvidos. Nós escutamos a poesia com as mãos para saber se a fruta é pesada, se ela é leve, se ela é dura, se ela é mole, se ela é áspera, se ela é lisa. A gente escuta com a língua para saber se ela é doce, se ela é azeda, se ela é molhada, se ela é seca. A gente escuta com os olhos para ver a cor da fruta, se ela é amarela, se ela é verde, se ela é vermelha, se ela é rosa. A gente tem que enxergar se essa fruta é grande e se ela é pequena. Então agora eu vou ler para você um dos poemas do meu livro e você vai adivinhar aí desse lado de que fruta eu estou falando. Vamos lá? Quem diria, esta bola impossível de chutar esconde um doce mar. Se você pensou melancia, você acertou na trave. Porque a melancia realmente ela é redonda, ela é impossível de chutar, mas a fruta que tem um doce mar dentro dela é o coco. Tem água doce dentro dela. O coco não dá na praia também, né, principalmente. Olha só a ilustração do Vander Lara para o meu coqueiro, um espaço para a criança poder viajar. Eu não escrevi esse livro pensando em criança, eu escrevi o livro pensando em frutas. Né? Mas a gente precisa, então, valorizar a imagem. Olha isso, gente. Olha só essa ilustração do Vander Lara. Né? Eu tenho uma amiga adulta, né, agora mãe, que ela diz que quando ela está muito cansada ou triste, ela pega este livro, deita na rede e começa a olhar e começa a ler. Aí ela fica bem, olha, não é lindo escutar isso? Né? Então vamos pensar nas sensações que a poesia provoca, no ritmo que ela contém, nas rimas, na brincadeira com as palavras, na invencionice, no lúdico que ela contém, no mágico que ela contém, nessa união que ela provoca, nesse respeito com o sentimento, com a sensação. Eu vou terminar esse vídeo recitando um poema de Elias José. Perdão, porque eu esqueci de colocar ele aqui do meu lado agora. Eu não vou editar esse vídeo. Então eu vou fazer de memória, talvez esteja com alguma palavra fora do lugar, mas eu vou terminar assim mesmo. Chama-se Falando de Estrelas, do livro Jogo da Fantasia, de edições da Paulus, editora Paulus. A estrela maior não é a estrela que mais brilha, é a que compartilha
e oferece às outras estrelas a sua mão. A estrela maior é a que acredita na constelação. A estrela maior é a estrela que brilha e joga na vida e nas outras pessoas fé e poesia. Axé.